Bom, gente, então bem-vindo aqui a mais uma aula de inferência, no capítulo 4, né, da disciplina de inferência. Vou continuar falando ainda de inferência bayesiana e, e agora as aulas anteriores aí o som estava um pouco ruim, né? Então eu tinha até uns ruídos aí, né? Então eu mudei aqui as configurações do microfone. Eu creio que esteja melhor agora, né? Acho que agora vocês vão conseguir ouvir o som com uma melhor nitidez, né? A gente vai aprendendo aí, né, mano? É uma experiência nova para todo mundo, né? Então a gente vai melhorando, né? Depois que eu gravei, que eu percebi que o áudio não estava bom, né? Não estava legal. Então ainda vou ver se eu consigo passar algum filtro aí para tirar o ruído dos vídeos anteriores. Então se vocês ouvirem um ruído pequeno nos vídeos anteriores, vocês tenta baixar o volume, né? Tenta ouvir um no volume mais baixo. Mas se vocês não ouvirem o ruído é porque eu consegui achar algum programa que tira o ruído dos vídeos anteriores. A gente vai aprendendo, né? Assim, o Google Meet ele configura automaticamente os microfones. Essa é uma vantagem do Google Meet em relação ao programa que eu estou gravando aqui, né? Então, o programa que eu estou gravando aqui, toda vez que eu desligo o computador e ligo de novo, ele muda as configurações do microfone, né? Quando eu tiro o meu microfone, ele detecta o microfone do computador e ele configura automaticamente para as configurações do microfone do computador. Aí quando eu coloco o meu, ele fica abaixo, dá uns problemas, eu tenho que configurar sempre manualmente, né? Então ainda tem essas. Eu estou usando aqui o OBS Studio para fazer a gravação, né? Então, para quem não conhece aqui, esse aqui é o símbolo do OBS Studio. Para quem conhece também, esse é o símbolo do OBS Studio. Mas ele é muito bom, assim, eu acho que a vantagem com relação ao Google Meet é que a gente consegue ver a, aqui, deixa eu ver, aqui eu não mostrei, né? Tá aqui, ó, então o OBS Studio é esse aqui, ó, esse símbolozinho aqui. Então a vantagem do OBS Studio é que eu posso ficar alternando cena e eu posso colocar a tela cheia do slide, como a gente vai fazer aqui, né? A gente coloca a tela cheia no slide e no Google Meet não, né? Quando eu faço a gravação, fica a minha webcam quase na metade da tela, né? Acho que ela ocupa praticamente um terço da parte lá, da parte horizontal, né? Da parte vertical, na verdade, né? Um terço da parte vertical fica a minha câmera. E aí a tela que está escrito aqui, né? Tanto do arquivo do livro quanto das minhas anotações, né? Do caderno fica pequeno. Então, para quem acompanha pelo celular, pode ficar pequena a imagem. Então, uma vantagem do OBS é isso, né? Ele permite isso, né? Deixar a tela toda, né? Assim como o Zoom também permite, né? Mas aí eu já estou acostumado aqui a usar o, o OBS Studio, então aí a gente vai seguir aqui e vai melhorando, né? Cada aula aí a gente vai corrigindo aqui alguns possíveis erros que podem ter, né? E vai melhorando. Bom, então vamos começar aqui a aula de hoje. Então vamos lembrar aqui do final da aula passada, a gente fez esse exemplo. Então a gente fez aqui x1, xn e d com uma distribuição de Bernoulli. E aí a gente deu uma priori para o θ, uma priori beta AB. Então o que aconteceu aqui? Eu vou colocar aqui lá no. Então eu tenho o que? Eu tenho aqui x1, xn, a gente viu que era uma Bernoulli, com parâmetro θ. Um parâmetro θ. E aí a gente considerou uma distribuição a priori para o θ, uma beta AB. Uma beta AB que tem essa densidade. Bom, então eu vou escrever aqui um pouquinho no caderno. Então o que a gente tinha? A gente tinha aqui x1, xn e d Bernoulli θ. E a gente achou a verossimilhança, né? Qualquer coisa tá lá na aula anterior. Bom, mas o que eu quero relembrar aqui com vocês eu tenho π de θ, era uma beta AB. Então o que era beta AB? É gama de A mais B sobre gama de A mais vezes, né? Deixa eu voltar aqui.
gama de A vezes gama de B, θ elevado a menos 1 vezes 1 menos θ elevado a B menos 1. Então, o que a gente fez na aula passada? A gente juntou a verossimilhança com a priori e encontrou a posteriori. Então, a gente fez lá as contas, né? As contas estão lá na aula passada. E aí a gente encontrou a posteriori, o π de θ dado x, a gente descobriu que, deixa eu escrever de uma maneira mais elegante, a gente descobriu na aula passada que o θ dado x é uma beta A1, B1. E o que era o A1 e o que era B1? O A1 era a somatória de xi mais A, e o B1 era N menos somatória de xi mais B. Então eu descobri que o θ dado a x é uma beta A1, B1. O que significa isso? Qual é a densidade a posteriori? A densidade a posteriori é o que? É a densidade da beta A1, B1. Então, como é que eu escrevo a densidade da beta A1, B1? Do mesmo jeito que eu escrevi aqui a priori, mas só que em vez de ser A e B, é A1 e B1. Então, tudo que é AB fica A1 e B1. Então, vou colocar aqui gama de A1 mais B1, A1 mais B1 sobre gama de A1 vezes gama de B1, desculpa, né? É o θ elevado a 1 menos 1 menos θ elevado a B1 menos 1. Então, onde o A1 é isso aqui e o B1 é isso aqui. Então, é uma função que depende, né? É uma posteriori que depende dos dados também, né? Depende dos parâmetros a priori, ó, o A1. O que o A1 e o B1 dependem? Eles dependem dos dados, da somatória de xi, e dependem do A e do B da priori. Então, são novos parâmetros, né, que são funções dos dados e dos parâmetros a priori. Bom, então vocês perceberam que a distribuição a priori e a posteriori tem a mesma família, que é a família beta. Então, isso aqui não foi meramente uma coincidência. Então, nesses casos aqui, eu digo assim, quando a distribuição a priori, ela resulta numa distribuição a posteriori, que é a mesma família da priori, então a gente percebe que a priori, que é essa função aqui, e a posteriori, elas são escritas de uma forma da mesma família. O que muda? Vai mudar somente os parâmetros, só os parâmetros é que vão mudar. Então, mas a distribuição é a mesma família. Então, o que acontece aqui? Quando a priori e a posteriori são da mesma família, eu digo que a distribuição a priori ela é conjugada. Então, aqui, eu digo assim, que a beta é conjugada da Bernoulli. Então, o que significa isso? O que é uma distribuição ser conjugada de outra? Quer dizer que, se eu tenho x1, xn dessa distribuição aqui, e aplico uma a priori dessa distribuição, eu vou ter que a posteriori vai ser a mesma distribuição da priori. Então, uma distribuição conjugada é quando a priori e a posteriori são a mesma distribuição. Então, no caso da Bernoulli, quando eu atribuo a priori beta, a minha posteriori é beta também. Então, eu vou dizer que a minha distribuição é conjugada. A beta é conjugada da Bernoulli. Vai existir outras distribuições que isso acontece também. Então, em muitas distribuições que a gente vai fazer aqui, alguns exemplos e outros como exercício que vocês vão fazer,
isso vai acontecer. Eu vou ter muitas distribuições conjugadas. Bom, e a partir de agora, para a gente resolver os exercícios, a gente vai resolver de uma forma mais simplificada. Então, o que significa resolver de uma forma mais simplificada? Então, vocês lembram na aula passada que para chegar nessa posterior eu integrei, fiz aquele g de x lá embaixo no denominador. A gente não vai fazer nada disso a partir de agora. O que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou pegar aqui a distribuição tanto a priori quanto a posteriori, eu vou verificar só a parte proporcional. Então, esse símbolozinho aqui é chamado de proporcional. O que significa isso? Eu vou olhar só o pedaço que depende do θ. Então, em toda inferência bayesiana, tanto para achar essa distribuição exata quanto para fazer a aproximação assintótica, utilizar métodos numéricos, eu não preciso conhecer a distribuição toda. Então, não preciso olhar toda a distribuição. Basta eu olhar o pedaço que depende só do parâmetro que eu estou interessado. Então, no caso, é o θ. Então, a distribuição beta, qual é a proporcional dela? Eu diria o seguinte: dizer qual é a proporcional seria dizer qual é a cara dela. Vou colocar entre aspas aqui de uma maneira bem coloquial. Então, qual é a cara da distribuição beta? Então, se eu olhar aqui a distribuição beta, a cara dela é esse pedaço aqui. Então, se eu chego numa distribuição que depende de θ elevado a alguma coisa menos 1, 1 menos θ elevado a outra coisa menos 1, eu vou ter a cara da distribuição beta. Então, eu só preciso conhecer esse pedaço para determinar a posteriori. Então, se eu tivesse feito toda a conta na aula passada só com esse pedaço aqui, e lá no final tivesse olhado, quando eu fiz o numerador, tivesse isolado só o pedaço que depende do θ e do 1 menos θ, eu automaticamente já poderia imputar que a minha posteriori é uma θ a 1b1. Então, lá na aula passada, se vocês olharem, eu vou ter... Então, a gente chegou lá no momento, quando eu fiz o denominador e coloquei em evidência o θ e 1 menos θ, quando eu coloquei em evidência o θ e 1 menos θ, a gente tinha chegado lá na parte lá, logo do numerador eu já tinha chegado no θ elevado a 1 menos 1, 1 menos θ elevado a b1 menos 1. Então eu já poderia finalizar o exercício ali e dizer que a minha posteriori é uma beta A1 e B1. Não precisaria fazer aquela conta do denominador para chegar exatamente na densidade exata da beta. Então, só chegando aqui já seria o suficiente para mostrar que a posteriori tem uma distribuição beta. Então, esse resultado já seria o suficiente. Então, a partir de agora, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser... Eu vou tentar fazer aqui de maneira direta. Então, a gente vai ver aqui um exemplo onde a gente vai aplicar isso aqui. A gente vai ter um exemplo de uma distribuição conjugada, e na hora de escrever a priori e a verossimilhança e juntar as duas, eu vou pegar só o que depende do meu parâmetro, não vou desenhar as constantes, né? Então, os termos constantes eu vou ignorar, eu vou olhar só o que é proporcional. Então, no caso da beta, esse termo aqui, não preciso trabalhar com ele. Ele não tem assim, ele é constante, né? Então tudo que é constante aqui eu não vou utilizar. Bom, então vamos fazer aqui o próximo exemplo para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui, no exemplo 4.2. Tá aqui. Então aqui no exemplo 4.2, o autor do livro aqui, ele faz aquela conta toda, né? Faz a constante e tudo, né? Mas aqui eu já vou começar já a passar, mostrar já de forma proporcional direto, né? Porque não tem necessidade, né? Assim, a constante você vai chegar, se vocês quiserem dar uma olhada aqui nesse exemplo 4.4.2 e tentar ver a conta que ele fez, mas para vocês ter certeza que vai chegar na posteriori exata mesmo, né? Vocês podem fazer, né? Então tem gente que só acredita vendo, né? Mas eu garanto, assim, que a gente só olhando a proporcional já seria o suficiente. Bom, então vamos ler aqui o exemplo. Seja x1, xn uma amostra aleatória da distribuição x, possom θ.
Então, consideremos para θ uma distribuição a priori com função densidade gama, que ele colocou aí, é uma gama AB. Então, essa aqui é a distribuição gama AB. Bom, então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada. A gente vai fazer vai encontrar verossimilhança a priori e vai encontrar a posteriori. Mas só que agora a gente vai fazer só, eu vou pegar só o pedaço que depende do θ. Eu vou ignorar as constantes, porque eu preciso só saber a cara da distribuição para ver se o que depende do θ tem uma cara de uma distribuição conhecida. Bom, então vamos fazer aqui o exemplo. Vou voltar aqui para o caderno, inserir uma página. Bom, então o exemplo é o seguinte. Eu tenho x1, xn, id, uma Poisson θ. Vou colocar só P. Vou colocar Poisson mesmo, porque senão vocês vão confundir esse P com probabilidade. Poisson θ. Então, x1, xn tem uma distribuição Poisson θ. Ele fala o seguinte, ele fala que θ, a priori do θ, é uma gama AB. Bom, então o que significa a priori θ ser uma gama B? Significa que o π de θ vai ser 1 sobre gama de A. Então, eu estou lembrando aqui, né? Mas se vocês... eu sei de cor, né? Qual é a forma da distribuição gama. Se vocês não souberem de qual, vocês peguem a lista da distribuição. Não sei de cor, né? Às vezes eu estou vendo aqui atrás do computador, botei a densidade enorme aqui da gama, né? Vocês pensam que eu decorei, né? Mas no caso da gama eu sei, né? Já fiz tanto exercício com posteriori aí que às vezes o professor fala que decora, né? Que sabe de cor, né? E coloca aqui atrás do computador a conta, né? Dá para fazer isso com esse negócio de aula online, né? Então é só uma brincadeira. Então vamos pensar assim, olha só. Então vocês estão olhando lá na lista das distribuições da densidade da gama AB. Então como é que é a densidade da gama AB quando vocês olham lá na lista das distribuições? É 1 sobre gama de A, B elevado a A, mas só que vocês colocam o que tem lá? X elevado a A menos 1, E elevado a menos BX. Mas só que agora não é X. Agora, a variável aleatória é o θ, não é o x. Então, em inferência bayesiana, vocês têm que mudar esse raciocínio, né? Eu tenho que imaginar o θ como sendo a variável aleatória, não é mais o x que está lá na lista de distribuições. Então, se o θ é uma gama B, então π de θ, o θ é a variável aleatória. Então, eu vou apagar aqui, então não é o x a variável aleatória agora. Então, na inferência bayesiana, o x é uma coisa observada já. Eu considero que o x é uma constante e vai ser só parte dos meus parâmetros a posteriori. A variável aleatória em si vai ser o θ. Então, se o θ tem uma gama B, 1 sobre gama de A, B elevado a A, então no caso é o θ que está elevado a A menos 1. E elevado a menos Bθ. Então, o θ é a minha variável aleatória. E o A e o B são os parâmetros dessa a priori. Bom, então a gente já vai começar a simplificar aqui as distribuições, olha só. Então, se eu tenho uma gama, eu tenho esses termos aqui, ó. Se o θ tem uma distribuição gama, qual é a parte da distribuição que depende só do θ? A parte da distribuição que depende só do θ é esse pedaço aqui. Então, isso aqui é a parte que depende de θ. E essa parte aqui, ela é constante com relação a θ. Constante. Ela é constante com relação a θ. Então eu poderia dizer que a distribuição gama, se o θ tem uma distribuição gama B, ela é proporcional. Então quando eu digo proporcional, que não é igual, né? É que é proporcional a θ elevado a menos 1
E elevado a menos B vezes θ. Então essa é a proporcional da gama. Então eu diria o seguinte, esse pedaço aqui, ele seria a cara da gama. A gama tem uma cara desse tipo aqui. Então é o θ elevado a alguma coisa menos 1 e elevado a menos alguma outra coisa vezes o θ. Então essa é a cara da gama. Então essa aqui vai ser a cara da distribuição a priori gama. Então eu estou simplificando aqui, porque na hora da gente juntar eu posso ignorar aquele termo constante. Bom, então vamos agora para o segundo passo, que é obter a verossimilhança. Deixa eu ver no exemplo aqui. Tá, ele fez o exemplo todo, vamos fazer de maneira mais simples. Agora a verossimilhança. Cadê? Então vou escrever a função de verossimilhança. Função de verossimilhança. Então eu estou dizendo o que é a função de verossimilhança. Vai ser L. Ou vou escrever da anotação do livro mesmo. Vou escrever F de x dado θ é igual a produtório de I igual a 1 até N. F de xi dado θ. Então isso aqui vai ser produtório de I igual a 1 até N. E agora, qual é a densidade na verdade a densidade não, a probabilidade de uma poação θ. Então vai ser θ então se x é uma poação θ, né? Então aqui quando eu escrevo o x é a variável aleatória, na verossimilhança o x é a variável aleatória e o θ é o parâmetro ainda. Então na verossimilhança ainda não estou pensando no θ como se fosse o parâmetro. Então no caso da função de verossimilhança vai ser θ elevado a xi elevado a menos θ sobre xi fatorial. Então aqui Então estou olhando aqui atrás do meu computador aqui, né, uma folha enorme com a densidade da Poisson, né? Então é por isso que eu sei que essa é a densidade da Poisson. Estou brincando. Mas aí vocês podem olhar, né, lá na tabela das distribuições. Bom, então vamos desenvolver aqui esse produtório. Então o produtório do denominador vai ser o produtório de 1 sobre xi fatorial. Então, o produtório de um termo vezes o outro dividido pelo terceiro termo é como se eu desmembrasse. Eu poderia fazer separadamente o produtório de cada termo. Então, vai ser produtório de 1 sobre x fatorial vezes o produtório de θ elevado a xi vezes o produtório de e elevado a menos θ. Bom, então o produtório de θ elevado a xi o produtório é o que? É o θ elevado a x1 vezes θ elevado a x2, θ elevado a x3 e assim por diante. Então, vai ser o θ elevado a... Então, quando eu faço o produtório de um termo, né, multiplicado por um expoente, que varia de acordo com esse produtório, então é θ elevado a x1 vezes θ elevado a x2, então fica θ elevado à somatória de xi. E esse termo aqui vai ser elevado a menos θ. Eu estou fazendo o produtório, então e elevado a menos θ é constante com relação ao xi. Ele é uma constante com relação ao xi, então é como se eu multiplicasse a mesma coisa n vezes. Então é como se fosse e elevado a menos θ, estou multiplicando isso aqui n vezes. Então ele é elevado a menos θ elevado a n, que aí eu posso utilizar a propriedade lá do expoente, fica e elevado a menos θ. Então isso aqui, a verossimilhança ela vai ser igual a produtório de 1 sobre xi fatorial vezes θ elevado à somatória de xi e elevado a menos nθ. Bom,
tem alguma parte aqui da verossimilhança que não depende do θ, que eu posso jogar para fora? Tem. Então esse pedaço aqui, ele não depende do θ, ele é constante. Então a parte que depende do θ é só isso aqui. Então eu poderia dizer que a minha verossimilhança com relação a θ, ela é proporcional a esse termo. Ela é proporcional a θ elevado a somatória de xi elevado a menos n θ. Então essa vai ser a verossimilhança. A cara da verossimilhança é essa. E a cara da priori é aquela que está aqui em cima. Aqui está a cara da priori. Então agora eu vou escrever a cara da posteriori. Então o que é a posteriori? A posteriori. Às vezes eu tenho que lembrar para não escrever aqui nesse canto, né? Tem um canto aqui que fica a minha câmera. Quando eu estou escrevendo aqui não aparece, né? Então a posteriori, que é a π de θ dado x, eu vou dizer o seguinte, ela vai ser proporcional a f de x dado θ. Então eu vou olhar só o numerador, vezes o π de θ. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cara das duas. Eu vou pegar a cara da verossimilhança e a cara da priori. Então no caso a verossimilhança, o que é a verossimilhança? É o que eu acabei de achar aqui, né? É o θ elevado à somatória de xi elevado a menos nθ. E a priori está aqui em cima, ó, tá vendo? Θ elevado a menos 1 elevado a menos bθ. Bom, então vocês perceberam que tanto na verossimilhança quanto na priori eu tenho θ elevado a alguma coisa e e elevado a menos θ vezes alguma outra coisa. Então nos dois termos eu tenho isso. Então eu vou juntar, colocar em evidência. Então isso aqui vai ser igual a θ elevado à somatória de xi mais a menos 1 vezes e elevado a menos θ vezes n mais b. Então, menos n mais b vezes θ. Bom, então se eu chamar, olha só que interessante, se eu chamar somatória de xi mais a, se eu chamar isso aqui de A1, e se eu chamar isso aqui de B1, a minha posteriori, ela vai ser proporcional, então ela vai ser proporcional a θ elevado a 1 menos 1 e elevado a menos B1 vezes θ. Então percebam que ela tem a mesma cara, ó. Ela tem a mesma cara da gama, ó, tá vendo? Ó? Então as duas ó, são exatamente a mesma distribuição. Então eu vou ter que a minha posteriori também é uma distribuição gama. Em vez de ser uma gama AB, ela é uma gama A1 e B1. Então, portanto, eu vou ter portanto, θ dado x é uma gama A1 e B1, onde o A1 é igual à somatória de xi mais A e B1 é igual a n vezes b. Então tá vendo? Os parâmetros a posteriori dependem do quê? Depende dos dados, depende dos xis e depende também dos parâmetros da priori, que é o a e o b. Então aqui eu resolvi o problema. Então o tempo que eu levei para resolver o problema da beta no exercício passado, aqui eu já resolvi bem mais rápido. Eu já consegui identificar a cara da posteriori
e eu consegui ver que a cara da posterior é gama, então já resolvi o problema. E aí agora a gente vai encontrar o estimador de Bayes. Então o estimador de Bayes vai ser a esperança dessa gama. Então o estimador de Bayes ele vai ser a esperança da gama A1B1. Então o que é a esperança da gama? Então eu tenho a esperança de θ dado x, o que é a esperança de uma gama? Então vamos voltar lá na lista das distribuições, na tabela das distribuições, lá que tem a densidade, e lá também tem a esperança, né? Então vocês viram, se vocês olharem lá na tabela aqui da distribuição, vocês vão ver que a esperança de uma gama A1B1 é A1 sobre B1. Então o nosso estimador de Bayes vai ser A1, o que é A1? É somatória de xi mais A, e o B1 é N vezes B. Então esse aqui é o estimador de Bayes, seria o estimador de Bayes da Poisson, do θ da distribuição da Poisson. Então, com relação à conjugada, que eu não falei ali no slide anterior, então com relação às conjugadas, a conclusão era que, cadê? Era que a gama é conjugada da Poisson. Então nesse caso aqui, só escrever um comentário aqui, né? A gama é conjugada da Poisson. Então o que significa isso? Significa que se meus dados x vêm de uma distribuição Poisson e eu atribuo uma a priori gama, a minha posteriori também vai ser da família gama. Então essa é a conclusão, né? Então esse aqui é o estimador de Bayes. Vamos voltar aqui para o livro. Então ele fez a conta toda. Ó. Se vocês olharem aqui o livro do Boffarin, ele integrou tudo para chegar na mesma distribuição. A N mais B, né? Eu coloquei NB. Então é bom a gente sempre ver o livro aqui para ver se tá ok, né? N mais B, né? O B1, ele é N mais B. Cadê aqui? N mais B, né? Tá vendo? B1 é N mais B, não é N vezes B. Então é N mais B aqui. Vou colocar um sinalzinho de mais. Vou deixar em vermelho mesmo para vocês verem que eu corrigi depois, né? N mais B. N mais B. Pronto. Então é um pouco diferente do estimador de máxima verossimilhança. Então, se vocês lembrarem no capítulo 3, o estimador de máxima verossimilhança da Poisson, o EMV da Poisson, tinha dado lá que o θ chapéu era igual a x barra, né? Era igual a somatória de xi sobre n, né? Então a gente percebe que é um pouco diferente o estimador bayesiano do estimador de máxima verossimilhança. É um pouco parecido, né? Mas a diferença é que o estimador bayesiano leva em conta também a priori o A e o B, né? No estimador de máxima verossimilhança não tem isso. Então aqui está mostrando o peso, né? Do A e do B no estimador bayesiano. Então, dependendo do valor do A e do B, por exemplo, se o A e B forem muito pequenininhos, se eu escolho uma gama com A e B muito pequenininho na priori, então, se o A e o B é muito pequeno, os estimadores, a tendência é eles se coincidirem, né? Chegar próximo. Então, se eu atribuo uma gama com A 0.001 e B 0.001, o meu estimador bayesiano vai ser somatória de xi mais uma coisa ínfima sobre n mais outra coisa ínfima, né? Ficaria praticamente x barra, né? Seria quase o x barra mesmo, né? Então, quanto menor for o A e o B, mais próximo vai ser o estimador bayesiano do estimador de máxima verossimilhança. Agora, se esse A e B forem aumentando, a diferença entre os estimadores provavelmente vai ser maior. Então esse é o peso, né, que a distribuição a priori tem no cálculo do estimador de Bayes.
Bom, então vamos fazer aqui um outro exemplo. Então esse exemplo aqui tem um pouquinho mais de conta do que o outro, que é o exemplo da distribuição normal. Deixa eu ver, é esse aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer só esse aqui. Tá, isso. Então, esse exemplo aqui é o seguinte. Eu tenho aqui x1, xn e id de uma amostra aleatória n da variável aleatória com distribuição normal, com mi e sigma zero ao quadrado, onde o sigma zero é conhecido. Então eu tenho uma normal, o x1, né, xn é uma distribuição normal com variância conhecida. Então o que significa isso? Significa que o meu parâmetro é somente o mi, o sigma 2 é conhecido. Então o meu parâmetro aqui é o mi. Bom, então considere para o mi uma normal AB ao quadrado. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encontrar a distribuição a posteriori do mi e aí a gente vai encontrar o estimador de Bayes. Bom, então tá aqui a resolução, né, do... Deixa eu ver se o Buffarini fez aquela conta toda lá. Ele nem faz aqui, ele já... Eu vou fazer aqui com vocês no caderno, só estou verificando aqui o que ele fez. Verifique, né? Esse verifique dele aqui, se você for fazendo no caderno, é 3 páginas, né? Bom, então eu vou fazer do jeito que eu fiz com a distribuição gama, que eu acho que vai ser mais simples do que o modo que está aqui no livro. Então eu vou fazer o seguinte, então se a gente considerar só as proporcionais, vocês vão ver que fica mais fácil de resolver, mais fácil e mais rápido de resolver. Bom, então eu vou voltar aqui para o caderno, eu vou abrir uma página a mais aqui, next, pronto, agora vamos fazer aqui o exemplo. Então eu vou ter x1, xn, id normal com média mi e variância sigma zero ao quadrado, onde sigma zero é conhecido. Então ele diz para a gente que não se preocupe com sigma zero, porque ele é conhecido, concentre-se em estimar apenas o mi. Bom, então a priori do mi, ele está dizendo o seguinte, mi é uma normal com média A e variância B ao quadrado. Então essa aqui é a distribuição a priori. Então o que significa isso? Significa que o π de mi, então vamos escrever primeiro a priori, que nem a gente fez no exemplo passado, vamos escrever só a priori. Então o π de mi, qual é a densidade da priori? Então vamos olhar lá na lista das distribuições. Então se eu olhar lá na lista das distribuições, eu sei que a densidade da priori é 1 sobre raiz de 2π vezes a variância. O que é a variância? É b ao quadrado. E agora vai ficar e elevado a menos 1 sobre 2 sigma 2. Agora vem uma coisa importante, né? Então, se x é uma normal mi com média mi, eu tenho que isso aqui ficar e elevado a x menos mi ao quadrado, né? Mas só que, como eu falei, na inferência bayesiana a gente tem que pensar, tem que mudar o pensamento e agora, na priori, o mi é a variável aleatória. Então, o mi, ele é a variável aleatória e eu tenho uma distribuição para essa variável aleatória. Então, o mi é como se ele fizesse o papel do x lá na tabela das distribuições. Então, o mi é a variável aleatória com que média? Com média A. Então vai ficar elevado a menos 1 sobre sigma 2, a variável aleatória. Então o que é a variável aleatória? Mi menos a média dele. A média dele é o A. Mi menos A ao quadrado. E aqui acabei de cometer um errinho que não é o sigma 2, né? O sigma 2 é a variância do x. Então aqui tem que ser o B2, né? Que o B2 é a variância da priori. Então vou apagar aqui, 1 sobre 2, B2 aqui, escrever de novo. 1 sobre 2, B2, pronto.
B2. Bom, então agora vem uma coisa importante que é olhar a cara da distribuição a priori. O que é olhar a cara? Olhar a cara é olhar, assim, o correto seria eu dizer olhar proporcional, né? Então eu estou falando aqui olhar a cara porque talvez seja mais fácil vocês fixarem a ideia, né? Então se eu olhar proporcional da priori, ou seja, o pedaço que depende só do mi, tá só aqui na exponencial. Esse pedaço aqui, ele é constante. Então, na hora de eu fazer a proporcional, deixa eu apagar aqui vou dizer que é proporcional, não igual, né? Então, a proporcional da priori é só esse pedaço da exponencial. É e elevado a menos 1 sobre 2b2 mi menos a ao quadrado. Bom, se eu dá para simplificar mais ainda isso aqui? Dá. Como é que eu faço para simplificar isso? Eu vou abrir o quadrado. Então, se eu abro o termo quadrático disso, fica mi ao quadrado menos 2 vezes mi vezes a mais o a ao quadrado. E aquele a ao quadrado, ele é constante também, então eu posso ignorar ele. Então, isso aqui vai ser e elevado a menos 1 sobre 2b2 mi ao quadrado menos 2 mi vezes a mais a ao quadrado. Então, decompus em três termos, né? Então, a exponencial dessa soma de três termos é como se fosse a exponencial de 1 do mi ao quadrado vezes a exponencial do menos 2mi_a mais a exponencial do a ao quadrado. Então, esse a ao quadrado aqui, elevado ao quadrado, elevado a menos 1 sobre 2b ao quadrado, ele é constante. Então, a minha distribuição a priori, ela é proporcional. Então, ela é proporcional a e elevado a menos 1 sobre 2b2. Vou colocar elevado, eu vou colocar em evidência o 2 também. E aí na hora da gente calcular a posteriori, vocês vão ver que vai ser mais simples eu colocar em evidência. Então, e elevado a menos 1 sobre 2, eu vou colocar em evidência. E elevado a menos 1 sobre 2 mi sobre b ao quadrado menos 2 vezes mi, aqui é mi ao quadrado também, né? Mi ao quadrado sobre b ao quadrado menos 2 vezes mi vezes a sobre b ao quadrado. Então, isso aqui eu diria que é a cara da normal. Então, a cara da normal é isso aqui. Então, o que é a cara da normal? Se eu tenho mi ao quadrado, mi é uma distribuição normal. Então, cara da normal. Então, se eu tenho que, vamos voltar aqui, ó. Se eu tenho que o mi tem uma distribuição normal com média a e variância b ao quadrado, então eu tenho que a cara da normal vai ser e elevado a menos 1 sobre 2, a variável aleatória mi ao quadrado sobre a variância, menos 2 vezes mi vezes a média sobre a variância. Então, essa vai ser a cara da distribuição normal. Bom, agora eu vou fazer a verossimilhança. Então eu fiz essa conta um pouco grande aqui, né? Mas vocês vão ver que é o jeito mais rápido, né, da gente conseguir encontrar a distribuição posterior e conhecida. Então vamos escrever aqui a verossimilhança. A verossimilhança, eu vou ter que a f de x dado θ vai ser igual a produtório de I igual a 1 até n f
de xi dado θ. Então a verossimilhança, o x é a variável aleatória e o θ é o parâmetro ainda. Então vai ser o produtório de igual a 1 até n. Vamos ver qual é a densidade aqui. Então se eu estou dizendo que x1, xn é uma normal com média μ e variância sigma 0 ao quadrado, como é que eu escrevo a densidade dessa normal? Então eu vou ter que isso aqui vai ser 1 sobre... Então eu estou escrevendo a densidade da normal aqui, 1 sobre raiz de 2π sigma 0 ao quadrado vezes e elevado a menos 1 sobre 2 sigma 0 ao quadrado vezes a variável aleatória menos a média ao quadrado. Então, na verossimilhança, a variável aleatória ainda é o xi e a média ainda é o μ. Então, vai ficar xi menos μ ao quadrado. Bom, então como é que fica esse produtório aqui? Então, o produtório desse termo todo, então o produtório na verdade é, deixa eu escrever direito aqui, o produtório é desse termo todo, né? Bom, então o produtório desse pedaço aqui, ele é constante. Então, é constante, então produtório, se estou multiplicando a mesma coisa n vezes, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre raiz de 2π sigma 0 ao quadrado elevado a n. Bom, gente, se eu estou passando muito rápido aqui, vocês vão dando um pause aqui. Então, a vantagem de vocês darem aula online, de vocês assistirem online, coloca um pause e olha a conta, né? Então, o botão que dá pause aqui é o espaço, né? Então, dá um espaço aqui, eu passo meio direto aqui, porque eu já estou pressupondo que vocês dão uma parada assim ao longo da conta, né? Ver que a conta está um pouco grande. Então, vocês tentem dar essas paradas, se achar que a conta está um pouco grande, volta alguns segundos, volta um minuto para ver assim, perdi o raciocínio, volta alguns minutos. Então, eu estou passando assim, eu passo rápido aqui, porque eu estou pressupondo que vocês fazem isso, né? Bom, então o produtório do primeiro termo, o produtório das exponenciais, fica exponencial da somatória dos termos. Então essa exponencial aqui fica e elevado a menos 1 sobre 2, e elevado a menos 1 sobre 2 sigma 0 ao quadrado, vezes a somatória de igual a 1 até n, xi menos μ ao quadrado. Bom, então essa aqui é a verossimilhança. Agora a gente vai olhar a proporcional da verossimilhança. Então, do mesmo jeito do que eu fiz na priori, eu estou interessado só no pedaço que depende do parâmetro, que é o μ. Porque para construir a posterior, eu só me interessa a parte que depende do μ, para ver se ele tem uma cara conhecida. Se essa cara é uma cara de uma distribuição conhecida. Então, tudo que é constante agora, eu vou jogar para fora, eu vou ignorar. Então, porque ele não vai fazer, eu não consigo olhar uma cara, não olho uma cara conhecida com a constante, eu olho se tem uma cara conhecida com o que depende do parâmetro. Então essa parte aqui é constante, e aí o que depende do θ vai ser a parte da exponencial, fica exponencial de menos 1 sobre 2 sigma 0 ao quadrado, né? Somatória de I igual a 1 até n xi menos μ ao quadrado. Então essa aqui é a parte que depende do μ, é esse pedaço aqui. Mas ainda tem dentro dessa parte aqui, dessa somatória, eu posso ter um termo aqui que é constante também, que não depende do μ. Então se eu faço somatória de xi menos μ ao quadrado e abro esse quadrado, o xi ao quadrado, que é o primeiro termo, que é a primeira parcela da decomposição do quadrado, ele é constante também. Então eu posso passar ele para fora da proporcional e ficar só o que depende do μ. Então eu vou fazer essa conta aqui, vou fazer na outra página. Então eu vou escrever aqui, ó. Então a verossimilhança, né, f
de x dado θ é proporcional a e elevado a menos 1 sobre 2 sigma zero ao quadrado, a somatória de igual até n. Agora eu vou abrir o quadrado aqui. Então, xi menos mi ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes mi vezes xi, mais o quadrado do segundo, que é mi ao quadrado. Bom, então agora eu vou abrir o somatório aqui, eu vou fazer o somatório de cada termo. Então isso aqui vai ficar, vou escrever aqui, só tem um pedaço aqui, aqui é a minha câmera, só vou colocar aqui um desenho, só para saber que eu não posso escrever aqui. Então isso aqui vai ser proporcional a e elevado a menos 1 sobre 2 sigma zero ao quadrado. Então, a somatória, eu vou fazer a somatória de cada um desses termos aqui. Somatória de xi ao quadrado. Somatória de menos 2mi xi. Então, somatória de menos 2mi xi, o 2mi ele é constante na somatória, então eu posso passar ele para fora. Então, fica menos 2mi somatória de xi. E aí a somatória do mi ao quadrado, o mi não depende do i. Então eu estou somando n vezes a mesma coisa. Então vai ficar mais n mi ao quadrado. Então percebam que eu tenho, nessa abertura aqui que eu fiz do quadrado, eu tenho que a somatória de x é constante. Eu posso passar ela para fora da constante de proporcionalidade. Então eu vou ter que isso aqui é proporcional a e elevado a menos 1. Vou colocar e elevado a menos 1 sobre 2. Vou colocar menos 1 sobre 2 em evidência para ficar parecido com a priori. Olha só, e elevado a menos 1 sobre 2, eu vou ter o mi ao quadrado vezes alguma coisa, ó, mi ao quadrado vezes n sobre sigma 2. E eu vou ter também menos 2 vezes mi vezes somatória de xi sobre a sigma 0,2, né? Sigma 0,2, somatória de x sobre sigma 0,2. Então essa aqui é a cara da minha verossimilhança. E a gente, se vocês voltarem lá no slide anterior, vocês vão ver que ele tem uma cara bem parecida com aquilo que a gente descobriu a priori. Então o que a gente vai fazer agora vai ficar, por que eu coloco nessa cara? Vai ficar mais fácil agora a gente juntar as duas distribuições. Então agora eu vou encontrar a posteriori. Na verdade, a proporcional da posteriori, né? Posteriori. Então π de θ dado x, ele é proporcional ao quê? Ele é proporcional à verossimilhança. Na verdade aqui é mi, né? Não é θ, né? Então o meu θ agora é o mi, né? Eu vou tentar seguir aqui a mesma anotação do livro. O meu parâmetro é o mi. Vou colocar aqui mi, aqui mi também. Mi, lá no slide anterior também. Então esse f de x dado mi vezes π de mi. Bom, então eu vou escrever a verossimilhança, ó. Então o que é a verossimilhança? E elevado a menos 1 sobre 2 mi ao quadrado n sigma zero ao quadrado menos 2 vezes mi vezes somatória de xi sobre sigma zero ao quadrado. Agora eu vou escrever a priori. Então a priori também é uma exponencial. Fica e elevado a menos 1 sobre 2 mi ao quadrado sobre b ao quadrado menos 2 vezes mi vezes a sobre b ao quadrado. Bom, então eu vou colocar...
Então tudo é, a gente pode colocar muita coisa em evidência agora. Então a gente consegue enxergar aqui que isso aqui, olha só o que eu tenho em evidência. Eu vou colocar e elevado a menos 1 sobre 2 em evidência. Então os dois termos têm e elevado a menos 1 sobre 2. E a gente pode ver que eu tenho dois termos, que é μ ao quadrado, ó. E eu tenho também dois termos que é menos 2 vezes μ. Então eu vou colocar em evidência, eu vou colocar μ ao quadrado. μ ao quadrado. Então o que é o μ ao quadrado? Vai ser n sobre sigma zero ao quadrado. N sobre sigma zero ao quadrado mais esse pedaço aqui, 1 sobre b ao quadrado. 1 sobre b ao quadrado. Menos 2 vezes μ. Menos 2 vezes μ. Então vou colocar em evidência, né, tudo que é menos 2 vezes μ. Aqui somatória de xi sobre sigma zero ao quadrado. Então somatória de xi sobre sigma zero ao quadrado mais a sobre b ao quadrado. Então percebam que a cara da posterior é uma normal também. Por quê? Porque a normal, vamos olhar lá na priori, a cara da priori normal. Olha aqui a cara da normal, é e elevado a menos 1 sobre 2, fica μ ao quadrado dividido por alguma coisa, multiplicado por μ ao quadrado sobre a variância, menos 2 vezes μ, multiplicado por alguma outra coisa. Então, o que a gente vai ter que fazer agora é descobrir quais são essas coisas, quais são essas coisas na posteriori, né? Eu sei quais são essas coisas na priori, agora a gente vai ter que ver quais são essas coisas na posteriori. Então, olha só, se o μ é uma distribuição normal AB, eu vou ter que a minha cara da normal é μ ao quadrado sobre a variância, ó, a variância. Então é o μ ao quadrado dividido pela variância menos 2 vezes μ vezes a média sobre a variância. Então é como se a minha variância da posteriori então voltando lá para a página anterior, ó, é como se isso aqui, então aqui é a posteriori, então é μ ao quadrado sobre a variância. Então olha só, se eu chamar isso aqui, ó, e elevado a menos 1 sobre 2 μ ao quadrado μ ao quadrado. Se eu chamar a variância da minha posteriori de b1 ao quadrado, e se eu multiplicar para ficar a cara do normal, eu tenho que chamar isso aqui da média sobre a variância, eu consigo determinar quais são os meus termos da posteriori em função das observações. Então é como se esse termo aqui então é como se esse termo aqui fosse igual a o denominador desse termo, 1 sobre a variância. E esse meu termo aqui é a média sobre a variância. Então eu consigo determinar qual é o meu A1 e o meu B1. Então olha só, eu estou dizendo o seguinte, que vou escrever de outra cor, eu estou dizendo o seguinte, que 1 sobre B1 ao quadrado é igual a
n sobre sigma zero ao quadrado mais 1 sobre b ao quadrado. Então, 1 sobre a variância da posterior é isso aqui. Então, a variância da posterior é 1 sobre isso aqui, né? Então, é só fazer o contrário. Então, isso implica que... Então, se eu passo o B1 multiplicando esse negócio dividindo, eu vou ter que o B1 ao quadrado vai ser igual a 1 sobre n sobre sigma zero ao quadrado mais 1 sobre b ao quadrado. Então essa é a minha variância. A variância da posterior é isso aqui. E qual é a média da posterior? Então a média da posterior eu tenho que resolver essa segunda equação aqui, ó. Então eu tenho que A1 sobre B1 ao quadrado vai ser igual a somatória de xi sobre sigma zero ao quadrado mais a sobre b ao quadrado. Então, para encontrar o meu A1, o B1, basta eu pegar o B1 e passar multiplicando lá. Então, eu vou ter que o A1... Então, quando eu passo o B1 multiplicando, o B1 é isso aqui, né? O B1 está aqui, ó. Então, o B1 multiplicando, na verdade, é 1 sobre essa coisa toda aqui. Então, vai ser... O A1 vai ser o quê? Vai ser a somatória de xi sobre sigma zero ao quadrado mais a sobre b ao quadrado dividido pelo termo do B1, né? N sobre sigma zero ao quadrado mais 1 sobre b ao quadrado. Então eu tenho exatamente aqui a minha posterior é uma normal, então eu descobri o que eu queria. Então a minha conclusão é que o θ dado x, então eu vou ter aqui a minha conclusão final é que o θ dado x vai ser uma normal A1, B1, onde o A1 e o B1 foi o que a gente encontrou ali, né? Então o A1 vai ser igual a isso aqui, né? E o B1 ao quadrado, né? Vai ser igual, na verdade, a 1B1 ao quadrado, né? Que é a variância. A1. E aí, qual seria o estimador de Bayes? O estimador de Bayes vai ser a esperança da posteriori. Esperança de θ dado x. E qual é a esperança da normal? A esperança de uma normal é a própria média dela, que vai ser o próprio A1. Então não preciso fazer conta. A esperança da normal é o próprio parâmetro, né? Ainda bem, né? Pelo menos nisso eu não precisei fazer conta, né? Então vai ser A1. Então o A1 vai ser o quê? O A1 vai ser a somatória. Então vou escrever aqui a forma completa dela. Somatória de xi sobre sigma zero ao quadrado mais a sobre b ao quadrado dividido por n sobre sigma zero ao quadrado mais 1 sobre b ao quadrado. Então vocês percebam que o estimador de Bayes ele depende dos dados, né? Depende do xi, depende da variância da própria normal também, né? Da variância dos dados, que é o sigma zero ao quadrado, mas também depende da priori, do a e do b. Então ele depende também do a e do b. Então ele tem o peso. Então dependendo de como eu escolho o a e o b, eles vão ter um peso na conta final do estimador de Bayes. E assim como acontece também no caso da gama, vai ter situações onde o estimador de Bayes vai se aproximar do estimador de máxima verossimilhança. Então, lembrando do capítulo 3, vou abrir aqui uma caixinha de anexo. O estimador de máxima verossimilhança, na verdade é o meu, estou chamando de θ aqui,
é porque a gente está acostumado a trabalhar sempre com o θ. Então, desculpa, gente, na aula passada foi o som que estava ruim, agora na aula de hoje eu estou trocando o Mi pelo θ toda hora, né? Deixa eu colocar aqui, Mi dado X, tá, Mi dado X, né? Pronto, agora tá ok. Pronto, é. Aqui era O, né? Onde o estimador de Bayes, ó, eu chamei de... apaguei aqui achando que era um θ, né? Onde o estimador de Bayes... O estimador de Bayes, por que essa linha ficou grossa? Agora vai ficar assim mesmo. Então o estimador de Bayes, né, vai ser esse aqui. Então o estimador de máxima verossimilhança, o θ chapéu, vocês lembram lá, o θ chapéu da normal era o x barra, né? Que é igual a somatória de xi sobre n. Então o que acontece qual a diferença desse para esse? É porque esse aqui depende do A e do B também. Então o que acontece então o A e o B seria a variância, o B ao quadrado seria a variância da priori. Então se essa informação da priori for muito grande, o que significa isso? Se o pesquisador disser com uma certeza muito grande onde ele acha que vai estar o valor verdadeiro do parâmetro, esse B aqui vai ter um peso muito grande no resultado, né? Essa variância vai ser pequena e aí o peso do A aqui na conta vai ser maior. Agora, se o B for muito grande, ou seja, se a variância da priori for muito grande, vamos supor que o B ao quadrado é igual a 1000. Então, a priori do pesquisador foi uma priori com uma variância gigante, 1000, 10.000, assim por diante. Então, o que acontece? Se a variância é muito grande, vai acontecer desse pedaço aqui ter pouco peso aqui. Então, o que acontece? Se eu coloco uma variância infinita, por exemplo, quase infinita, se eu coloco uma variância quase infinita, vai acontecer que os estimadores tendem a se aproximarem. Então, na situação onde se o B for próximo de infinito, esse termo aqui vai zerar, ou vai próximo de zerar, né? E esse termo vai ser próximo de zerar, e o estimador de Bayes, né, o A1, vai ser praticamente governado só por esses dois pedaços. Então é como se fosse esse sobre esse, vezes esse sobre esse, e eu poderia cancelar esse sobre esse, né? Pudesse fazer um cancelamento aqui, né? Ficaria xi sobre n, ficaria aproximadamente xi sobre n, que é exatamente o x barra. Então o estimador bayesiano ele se aproxima do estimador de máxima verossimilhança quando o b ao quadrado for muito grande, quando a variância a priori for muito grande. Então ele se aproxima, né, se o b ao quadrado vai para um valor muito grande, vai para próximo de infinito. Então o que acontece? Se a variância da a priori é pequena, deixa eu escrever com outra cor para não... Então se o b ao quadrado é pequeno, se a variância é baixa, quer dizer que a priori a informação que o pesquisador tem a respeito daquele fenômeno é uma precisão muito grande. Então essa aqui vai ser a distribuição a priori em torno do A, né? Agora, se o B for grande, eu vou escrever aqui com outra cor. Então, se o pesquisador não der nenhuma informação a respeito dos dados, vai acontecer o que eu acabei de explicar aqui, né? A informação a priori dele não vai ter relevância quase nenhuma e o estimador de Bayes vai coincidir com o estimador de máxima verossimilhança, que é um estimador que depende praticamente só dos dados. Então, se o b ao quadrado é grande, o que acontece com a minha normal? É uma normal mais achatada, é uma normal, uma variância bem grande. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Então, está caindo em forma de sino, imagina que isso aqui é uma normal. Então, vai acontecer isso. Então, geralmente, quando a gente não tem nenhuma informação, então para terminar a aula aqui, terminar o capítulo aqui, geralmente quando a gente não tem nenhuma informação a respeito dos dados, a gente geralmente escolhe como distribuições a priori distribuições com variâncias grandes. Eu escolho os parâmetros A e B, né? No caso da normal B1, muito grande,
No caso da gama, eu tenho que ver qual é a fórmula da variância da gama e escolher configurações que resultam numa variância muito grande. Então não vai ser assunto aqui desse capítulo, né? Vai ser assunto lá de outras disciplinas, como inferência bayesiana e métodos computacionais. Vou explicar melhor assim o fato da priori ser vaga, da priori ser informativa ou não, né? Mas aqui em inferência, mais eu quero que vocês saibam fazer essa conta aqui, né? Chegar no resultado, né? No estimador de Bayes, com os resultados dessa conta. Bom, então eu vou terminar a aula por aqui. Aí só mais uma coisa importante, só para terminar aqui o capítulo, tem esse teorema aqui, né, que diz, né, que o estimador de Bayes é sempre uma função que depende da estatística suficiente. Então vocês podem perceber que em todos os exemplos que a gente fez aqui na aula de hoje, né, o estimador de Bayes, ele sempre resulta numa função da estatística suficiente daquela distribuição. Então, no caso da normal, por exemplo, qual é a estatística suficiente? A somatória de xi. Acho que lá na Poisson também. Então, toda posterior, os parâmetros da posterior, eles podem ser escritos em funções das estatísticas suficientes. Bom, então eu vou terminar aqui, eu vou passar aqui alguns exercícios além daqueles, né, que eu já passei. Bom, gente, então os exercícios aqui que vocês vão fazer essas contas é o 4.10, o 4.11, o 4.12, e aí eu criei aqui um 4.13, que seria esse aqui, né? Seja x1, xn, uma distribuição normal com média μ, e a variância eu vou chamar de 1 sobre tal. Então o parâmetro aqui da normal é 1 sobre a variância, é o tal que é chamado de precisão. Então o que significa isso? Quando vocês forem escrever a densidade da normal, x dado os parâmetros, em vez de escrever o sigma 2, tudo que é sigma 2 lá que está na tabela das distribuições, vocês vão escrever 1 sobre tal. E por que a gente está fazendo isso? Então eu estou considerando agora o μ conhecido, e agora vocês vão considerar o tal como sendo o parâmetro que vocês vão estimar. O μ é conhecido, então é ao contrário do que a gente acabou de fazer. Então considere a priori para o tal uma gama AB. Então o exercício consiste em obter a distribuição a posteriori e o estimador de Bayes do parâmetro tal. Bom, então é isso, gente. Então aqui eu encerro o capítulo 4. E aí vocês tentem aí fazer os exercícios, né? E qualquer coisa a gente vê como é que faz para tirar dúvida, tem os monitores também. Bom, então é isso, né? Espero que vocês possam aproveitar e entender, né, o capítulo, entender a ideia principal do capítulo. Então, até mais.